Boa noite. O Brasil está de luto pela morte do ex-presidente José Alencar. O empresário e político mineiro se foi aos 79 anos após longa batalha contra o câncer que comoveu o país. O Brasil ainda digere a notícia. Foram tantas vezes que José Alencar foi internado em estado grave e saiu falando que hoje no hospital até alguns funcionários não acreditavam na notícia da sua morte. E vamos saber agora quais são os outros assuntos de hoje do Jornal da Cultura. Escassez e aumento de preços obrigam o governo a importar etanol. Estados Unidos e Europa discutem possibilidade de fornecer armas aos rebeldes na Líbia. Cantora Preta Gil acusa deputado Jair Bolsonaro de intolerância racial e homofobia por resposta polêmica na TV. Festa no Morumbi, torcida São Paulina dá as boas-vindas a Luiz Fabiano. A morte de José Alencar, presidente Dilma Rousseff decreta 7 dias de luto oficial. O ex-presidente Lula antecipa a volta de Portugal e diz que se sente como se tivesse perdido um irmão. O corpo do ex-presidente será velado em Brasília e em Belo Horizonte. Participam desta edição o jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, e o sociólogo Demétrio Magnoli. Morreu em São Paulo o ex-vice-presidente José Alencar. O empresário político mineiro estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde ontem. Vamos conversar agora com a repórter Luísa Moraes, que está em frente ao hospital. Boa noite, Luísa. Boa noite, Polly. José Alencar morreu aos 79 anos. O corpo agora está sendo embalsamado aqui no Hospital Sírio-Libanês. Foram 14 anos lutando contra um câncer na região do abdômen. A nota de falecimento divulgada pela assessoria de imprensa consta que ele morreu por câncer e por falência de múltiplos órgãos. O corpo deve ser liberado amanhã às 6h30 da manhã. Segue em cortejo até o aeroporto de Congonhas, onde vai ser levado, transladado até Brasília, até a base aérea de Brasília, num avião da FAB. Deve chegar a Brasília por volta de 8h30 da manhã e segue no carro do Corpo de Bombeiros até o Palácio do Planalto. Sobe a rampa escoltado pelos Dragões da Independência e vai ser recebido pelo presidente em exercício, Michel Temer, ex-ministros e também ministros. A presidente Dilma e o ex-presidente Lula, ambos em viagem a Portugal, decidiram antecipar a volta ao país e devem chegar para o velório somente no final da tarde. No dia 31, o corpo segue para o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde será velado entre 8h30 da manhã e 1h da tarde. A informação não é oficial e a família não comentou nada a respeito, mas sabe-se que era vontade de José Alencar de ter o corpo cremado. José Alencar morreu hoje às 2h41 da tarde. O ex-vice-presidente José Alencar chegou ontem ao Hospital Sírio-Libanês, no começo da tarde. Ele foi internado com um quadro de suboclusão intestinal em condições críticas, porque havia sangramento. Os médicos não fizeram nenhuma cirurgia. Mantiveram José Alencar durante toda a noite à base de medicação para a dor, enquanto os batimentos cardíacos iam diminuindo. Durante a manhã, a pressão arterial de José Alencar chegou a 5/3. No final da tarde de hoje, a notícia: o coração do ex-vice-presidente José Alencar parou. Era o final de uma luta de 14 anos contra o câncer. Segundo a nota do hospital, ele morreu de falência múltipla dos órgãos em decorrência de um câncer na região abdominal. Durante toda a tarde foi muito grande a movimentação em frente ao hospital. Médicos acostumados à presença de Alencar ficaram consternados com a notícia. Infelizmente, né? A única cabeça boa que eu conheço nesse país. Mesmo jornalistas, sempre presentes a coberturas como essa, ficaram comovidos. Perde a política porque era um político controverso, mas um homem de posições firmes e que tinha um carisma, né? Um apelo popular muito grande. O seu jeitão de mineiro, né? Era uma característica marcante dele que efetivamente vai fazer falta na política brasileira. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula foram informados da morte de José Alencar em Portugal. Lula foi a Lisboa para receber uma série de homenagens. Muito emocionados, eles falaram da convivência com José Alencar.
Dilma e Lula se mostraram muito emocionados ao receberem a notícia. Dilma falou do convívio com o ex-vice-presidente. E foi uma grande honra ter convivido com ele, é daquela pessoa que vai deixar indelével uma marca na vida de cada um de nós. E além disso foi presidente da República, junto com o presidente Lula, por mais de 8 meses. Por isso, nós oferecemos à família o Palácio do Planalto para ele ser velado na condição de chefe de Estado, que ele também foi, de presidente inesquecível do nosso país. Lula lembrou da relação que tinha com José Alencar. Nos cabe agora, reverenciar uma pessoa que foi mais do que um vice-presidente. Ele foi um homem de uma dimensão extraordinária. Eu, aos 65 anos de idade, conheço poucos seres humanos que têm a alma do José Alencar, a bondade do José Alencar, a lealdade do José Alencar. Olha, para o Lula, que a gente vê que ele está visivelmente e sinceramente emocionado, qual foi o papel do Alencar na vida política dele? Eu me lembro muito bem desse período. Por volta de 2001, 2002, Lula punha em dúvida a proposta de ser candidato a presidente da República e colocava com muita clareza e muita firmeza que, para a sua candidatura ser viável, ele precisava se aliar a alguém do outro lado. Qual era o outro lado? O lado dos empresários, o lado patronal, o lado da outra classe. Ele enxergava que precisava sair de uma espécie de confinamento simbólico. Como se purificasse um pouco o papel dele? Ou se purificasse, ou não fosse apenas representante assim, da classe trabalhadora. Ele imaginava que poderia, tendo uma aliança desse tipo, alçar um degrau e ser um representante da nação. Quem viabiliza esse movimento é a figura de José Alencar. E ele falava desde então com muito carinho, muita admiração, porque o José Alencar era o patrão, era o empresário que acreditava que ele, Lula, poderia ser uma grande solução para o Brasil. E desde então, a figura de José Alencar traz para o Lula e para os que cercam o ex-presidente Lula uma carga emocional imensa que vem de uma autoridade afetiva e uma autoridade política de alguém que faz esse movimento. Então, Lula, quando dá esse depoimento, é algo muito sincero, é algo tocante. Agora, essa junção é a prova que os opostos podem conviver ou eles não eram tão diferentes assim? Bom, veja, existem duas histórias aqui. Tem uma história humana, depois a gente pode conversar sobre ela, e tem uma história política do Alencar. A história política do Alencar, acho que o Eugênio começou a contar, mas eu nem diria que o Alencar foi quem viabilizou a candidatura do Lula. O que viabilizou a candidatura do Lula foi a Carta aos Brasileiros, que dizia que Lula e o PT abandonariam tudo aquilo que adoravam e passariam a adorar tudo aquilo que antes tinham detestado, que era a política econômica ortodoxa do antecessor de Fernando Henrique Cardoso. Essa transição política, ela é feita pelo PT, pela direção do PT, mas particularmente por Antônio Palocci. Mas na política é preciso personificar certas iniciativas. Era preciso dar um corpo a essa iniciativa, que era uma iniciativa de ruptura com uma política anterior. E o corpo que deu essa personalidade para a transição foi o de José Alencar. Nesse sentido, sim, ele viabilizou. José Alencar tem uma trajetória política que precisa ser pontuada, mesmo num momento como esse. O Mensalão, tudo indica, começou em 2002, durante a campanha eleitoral, foi articulado em 2002, durante a campanha eleitoral, numa conversa entre Lula e José Alencar. Todos os indícios apontam para isso. Quer dizer, eles teriam se acertado ali para... Então o José Alencar também representa, não só ele, mas é uma representação da disfuncionalidade do nosso sistema político. E há mais um aspecto: José Alencar foi o chefe de um partido, o PRB, que é um partido, é uma igreja e é uma grande empresa de mídia ao mesmo tempo.
que reflete uma outra disfuncionalidade do sistema político e partidário brasileiro. Então, nesse momento, onde o país está comovido pela história humana do José Alencar, é importante levantar o cobertor da história humana e ver embaixo uma história política que reflete coisas muito mais complexas. Vamos falar mais um pouco sobre isso daqui a instantes. Vamos só seguir com o jornal. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, visitou os familiares de José Alencar no Hospital Sírio-Libanês. Na saída, o governador destacou a força do ex-presidente na luta contra o câncer. Um guerreiro, né, que lutou pela vida, como pôde, para poder servir ao povo. Acho que é isso que o estimulava, né, a lutar pela sua saúde, pela vida. Então eu me lembro bem dele no 25 de janeiro, quando recebeu a homenagem aqui em São Paulo. Então ficam bons exemplos e a gente nos conforta a todos o carinho da população brasileira, né, de respeito, admiração e afeto pela figura humana do José de Alencar. O que mais chamou a atenção na trajetória de José Alencar foi sua disposição para lutar pela vida, um fôlego que deixou os brasileiros admirados. Assim que a notícia da morte de José Alencar foi dada, as mensagens no Twitter começaram a lamentar. O ex-vice-presidente deu uma aula de amor à vida. Foram 13 anos de luta e um otimismo que cativou o Brasil. Tranquilo, bem-humorado, lutou o quanto pôde. Foi voluntário num tratamento experimental no Hospital de Houston, um dos mais modernos no tratamento de câncer. Mas em nenhum momento perdeu a consciência de quanto era difícil. Saindo de mais uma batalha, e a guerra continua. Foi em 2009 que o câncer piorou e o entra e sai do hospital se transformou numa rotina. José Alencar passou por 1, 2, 3, 4, 18 cirurgias. Teve obstrução de intestino, anemia, infarto. Mas estava sempre animado. Nem sei se eu mereço essa corrente que fazem para mim. Eu estou fazendo. Eu posso dizer para vocês que a minha responsabilidade tem crescido muito. Nas últimas eleições, José Alencar só conseguiu votar no primeiro turno. Fiquei satisfeito de me encontrar aqui com meus amigos e vamos em frente, porque a vida continua. No segundo, estava internado. No dia da posse de Dilma Rousseff, pela primeira vez admitiu que estava muito fraco. Eu não paro de pé, eu estou exaurido. Num desabafo, contou que refletiu muito durante suas internações. Você está na UTI, você está sob cuidados médicos, entubado, mas sua cabeça está pensando. Então você reflete. Então vai chegar na conclusão dos verdadeiros valores. A humildade é tão importante que sem ela não há virtude que o seja. E que não tinha medo da morte. Eu não tenho medo da morte, já falei isso. Se Deus quiser que eu morra, Ele não precisa de câncer para isso. Se Ele não quiser que eu vá agora, também não há câncer que me leve. E se Ele quiser, é o que está certo para mim, porque Deus não faz nada errado. Então não tem que ter medo de coisa nenhuma. É verdade que vice não manda nada. E quando a causa é boa, pede. E pede com empenho. Quer dizer, esse lado humano que o Demétrio se referiu e que se mistura com o político, eu achei muito legal o jeito que você organizou, é o que, de alguma maneira, fez a gente perder de vista um pouco o lado político dele. Não, porque existe... Não, vai lá, Demétrio. Porque existe uma história humana que não é banal, né? Primeiro é a história, essa não é pioneira, mas é importante, de um político que não esconde a doença, que não faz disso um segredo de Estado, né, que não procura enganar as pessoas. Isso não é a primeira vez, Mário Covas agiu assim também, e acho que todo mundo se lembra. Mas, em segundo lugar, existe, pela personalidade do José Alencar, uma trajetória aí de não fazer da sua luta contra a doença, pela vida, uma guerra épica
como se ele fosse um homem diferente das pessoas comuns. Tem milhões de pessoas com câncer fazendo a mesma luta que ele, só não aparecem diante da televisão, né? Porque eles não têm cargos importantes. E ele sempre manteve uma perseverança prosaica diante da doença. Uma perseverança prosaica, falando coisas prosaicas, essas aí que são que as pessoas comuns falam também. Né? Então eu acho que isso criou um elo, uma ligação com as pessoas que falaram, bom, esse cara tão importante que está com câncer, parece o meu tio, o meu avô, né? O meu irmão, o meu familiar, que enfrentou a mesma provação, que deve ser terrível. É muito interessante isso que então, você está dizendo. Essa história humana revela qualidades. Criou um vínculo afetivo com as pessoas. Revela qualidades pessoais, né? Quer falar? O Demétrio está lembrando esse traço prosaico que ele, Alencar, chamava de humilde. O jeito que ele dizia, a hora que Deus quiser me levar, Deus me leva, transmitia muita autenticidade. O Zé Alencar tem uma história incrível, que certa vez ele foi vítima desses trotes criminosos que ameaçam a pessoa do outro lado da linha, dizendo que tem sequestro, dizendo que... E lá pelas tantas o sujeito perguntou, o criminoso perguntou, mas qual é o seu trabalho, o que o senhor faz? Ele falou, eu sou vice-presidente da República. E o sujeito desligou o telefone. Ele diz isso e contava essa história com muita graça também. Tinha esse toque de despretensão, esse toque de desimportância, e isso sem dúvida nenhuma... Quebrava toda a cerimônia, né? Não, isso cimenta uma identificação que a gente vai sentir esses dias, está todo mundo muito triste. Eu queria fazer uma observação. O Demétrio comentou do início do Mensalão, o que aconteceu durante a campanha foi uma conversa entre figuras menores, o Zé Alencar estava por ali, mas figuras menores daquele partido que não chamava PRB à época, acho que chamava PL, alguma coisa assim, e ali se acertou um rateio de campanha. Depois aquilo desdobrou no Mensalão. E a Carta aos Brasileiros, quando ela acontece, em julho de 2002, mais ou menos, o Zé Alencar já era o candidato. Ele já era o candidato. Foi importante ele ser o candidato porque até algumas falas do Lula diziam assim, se ele não for, eu não saio. Então é isso que aparece também. Essa história que uma recobre a outra é uma figura que na política despertou lealdade e afeto muito grande, e uma figura que no trato com as pessoas, mais amplo, pela televisão, doente, também despertou muita identificação. O Brasil, que há anos divulga ao planeta que pode se tornar um fornecedor global de álcool combustível, vai ter agora que importar o produto para evitar a disparada de preços no mercado interno. O governo já autorizou mudanças na fórmula do álcool anidro vendido no país para adequar as regras brasileiras ao álcool vendido no exterior. A concentração de água no etanol passou de 0,4% para 1%. A autorização da Agência Nacional do Petróleo abre caminho para a importação do combustível dos Estados Unidos, que já utiliza essa proporção. Para este economista, é uma forma de frear o aumento do preço e evitar um possível desabastecimento. Nós estamos num período de entre-safra, normalmente você tem uma relativa escassez de produto, mas esse ano com essa frota que é crescente, criou essa situação no mercado. Números da ANP mostram que de abril de 2010 a fevereiro de 2011, período da safra da cana, a venda de carros flex aumentou 8%, chegando aos 2.600.000 veículos. Segundo o Sindicato das Distribuidoras, 200 milhões de litros devem ser importados para adição na gasolina. A quantidade é pequena se comparada com a produção de 25 bilhões de litros de etanol na última safra. Apesar do Brasil ser um dos principais produtores de etanol, é normal a importação do produto no mercado globalizado. E isso pode ter outras vantagens. Você tem até um lado positivo nisso, você acaba criando uma via de mão dupla. Então, nós podemos comprar dos americanos, eles podem comprar nós. Então, acho que isso não é um problema. No curto prazo, a mudança pode trazer vantagens, mas no longo prazo, principalmente os donos de carros a gasolina podem ter prejuízo no bolso. O mecânico explica que os motores que funcionam com o derivado do petróleo não estão preparados para receber a nova mistura. Os carros a gasolina, eu creio que possa vir a acarretar problemas de escapamento, problemas de bomba de combustível, porque acaba acarretando a ferrugem dentro do tanque.
A autorização da ANP vale até 30 de abril, quando termina a entre-safra no centro-sul do país. Para o economista, uma alternativa para evitar que isso se repita todos os anos, sem afetar a qualidade do combustível, seria a criação de estoques reguladores. A partir de novembro e dezembro nós estaremos em entre-safra e a produção do produto começa a cair e você poderia entrar com estoque regulador para não ter essas oscilações de preço no mercado. As potências ocidentais que participam da ação militar na Líbia discutiram hoje a hipótese de fornecerem armas aos rebeldes que lutam contra o regime de Muammar Gaddafi. Representantes dos Estados Unidos e dos países da Europa responsáveis pelos bombardeios aéreos ao território líbio se reuniram hoje em Londres e decidiram manter a pressão até que Gaddafi abandone o poder. A principal mudança nos rumos do conflito foi discutida pelos Estados Unidos, Inglaterra e França. Trata-se do envio de armas aos rebeldes concentrados na região leste do país. Sem esta ajuda, acreditam os analistas militares das grandes potências, os opositores não conseguirão levar adiante a luta contra as forças de Gaddafi, muito superiores em armamentos e no treinamento dos combatentes. Em entrevista concedida à rede de televisão NBC, o presidente Barack Obama disse agora há pouco que os Estados Unidos não excluem a possibilidade de armar os rebeldes líbios e, para Obama, os países ocidentais devem estar preparados para apoiar o levante popular até que os líbios possam escolher livremente seus dirigentes. E aí eu pergunto, qual a participação, qual a responsabilidade desses países da coalizão na hora que terminar esse conflito e o país ter que ser reconstruído, não só do ponto de vista material, mas político também, Demétrio? Bom, veja, em primeiro lugar, as potências ocidentais, Estados Unidos, os seus aliados europeus, tomaram um lado na Revolução Árabe. Não sustentaram Ben Ali, na Tunísia, depois de alguma vacilação americana, não sustentaram Hosni Mubarak no Egito, e agora na Líbia apoiam claramente os rebeldes. A resolução da ONU é ambígua o suficiente, e de propósito, para permitir não apenas uma zona de proibição aérea, mas ataques em terra contra as forças líbias fiéis a Gaddafi, ajudando na prática com uma aviação... Em nome de proteger a população. Em nome de proteger a população. Quer dizer, tem um respaldo jurídico. Tem um respaldo na ambiguidade proposital da resolução da ONU, que diz todos os meios necessários para proteger os civis. Tá. E, de fato, eu acho que a única forma de proteger os civis da Líbia é derrubar um regime disposto a assassinar o seu povo. Mas quando você Mas o Ocidente, independente do que eu acho, o Ocidente tomou um lado no conflito na Líbia. E isso implica em certas responsabilidades no futuro, não só na Líbia, mas também na Tunísia, no Egito. Isso implica em ajudar a reestruturar e reativar as economias árabes estagnadas, que sofreram um impacto muito grande da crise mundial, do aumento dos preços dos alimentos, que é a causa profunda dessa revolta. O Ocidente, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando havia a disputa geopolítica pelo controle da Europa, resolve reconstruir, os Estados Unidos resolvem reconstruir as economias da Europa Ocidental e fazem o Plano Marshall, a partir de 1948. E o Plano Marshall foi um sucesso, é a partir do Plano Marshall que ressurgiu a democracia na Europa Ocidental e que surgiu a União Europeia. Seria legal até a gente aqui explicar o que foi o Plano Marshall. Um plano financeiro de ajuda dos Estados Unidos, a juros baixíssimos, na verdade dinheiro quase entregue, para a reconstrução dos países de economias de mercado da Europa Ocidental. Era dinheiro para a indústria voltar a produzir, dinheiro para se importar coisas. A Europa não tinha dólares para importar coisas, precisava importar, senão as indústrias não voltavam a funcionar. Então o Plano Marshall, aplicado de 48 a 52, propiciou a reconstrução europeia. Então isso é um exemplo de uma iniciativa de sucesso para quem gosta da democracia, tem gente que acha que é um desastre, de uma iniciativa de sucesso de reconstrução de um conjunto de países. Nós temos um exemplo de fracasso. Nos anos 90, depois do fim da União Soviética, o Ocidente abandonou a Rússia às dívidas financeiras e a economia russa entrou em parafuso
E desse desastre financeiro dos anos 90, ressurgiu um autoritarismo na Rússia. O regime de Vladimir Putin, que é uma semiditadura, é resultado de 10 anos de catástrofe e do Ocidente não ter dado a mão para a Rússia naquele momento. Que tipo de mundo árabe nós vamos ter daqui a 10 a 20 anos? Eu acho que a resposta a essa pergunta depende muito da atitude que o Ocidente tomar após a queda dos ditadores. Quer dizer, o que você está dizendo assim, como que esse mundo que ajudou esse conflito, que financiou, vai agora vai ajudar... escolher o caminho que ele usou na Europa nos anos 50, o Plano Marshall, ou se vai escolher o caminho que usou na Rússia nos anos 90, que é abandoná-la. Daí nós podemos ter Orientes Médios e Áfricas do Norte, mundos árabes muito diferentes daqui a 10 ou 20 anos. A seguir, novas informações sobre a morte do ex-vice-presidente José Alencar. Veja também, cai o comandante da PM de Manaus, onde policiais foram filmados disparando contra uma adolescente de 14 anos.